criança em uma escola e a câmera flagrou tudo. A criança de 11 anos, com transtorno do aspecto autista. O Odilon Corrêa vai trazer essas informações, a cena realmente muito forte. Mas pelo que a nossa reportagem já apurou, o professor já foi dispensado dos seus serviços nessa escola. É o mínimo que a escola poderia fazer. Vamos ver os detalhes. Olá, é sempre um prazer estar com vocês, e essa história que nós vamos mostrar aqui agora, ela aconteceu no final do ano passado praticamente, e agora que as imagens foram liberadas, que a mãe da criança acabou trazendo a público, foram imagens liberadas pela justiça, e justamente no mês em que se tem aí a conscientização da pessoa com autismo. Dia 2 de abril é o Dia Internacional da Pessoa com Autismo. E olha só o que aconteceu nessa escola na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma denúncia grave que envolveu um professor de capoeira e um aluno autista de 11 anos. O caso aconteceu em setembro do ano passado, mas só veio à tona agora, após a mãe da criança acabar aí vindo a público com essas imagens. Segundo o relato, durante uma aula no Centro Educacional Meireles Macedo, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, o menino teve dificuldades para realizar um exercício e, irritado após um desentendimento com colegas, acabou chutando a bola. A confusão terminou com o professor aplicando uma rasteira no aluno, como vocês podem ver nas imagens, e o imobilizando no chão pelo pescoço. Após o episódio, a escola suspendeu o menino por 2 dias, mas só agendou uma reunião com a mãe 5 dias depois. Foi apenas em uma audiência, meses depois, que ela teve acesso às imagens da agressão. A defesa do professor alegou que ele usou uma técnica de imobilização para evitar mais confusão. Já a escola informou que tomou as providências e que o educador não faz parte mais da instituição. O menino chegou a ser transferido de escola, mas não conseguiu se adaptar. Hoje, ele estuda em casa e apresenta ainda sinais de trauma após todo o ocorrido. Esta é uma história que é verídica e não pode ser repetida de forma alguma. O autista tem os mesmos direitos que todos. Odilon Corrêa, TV Ondas Play, Rio de Janeiro, com imagens do Jovem Dinâmico. Gente, eu estava assistindo aqui, a mãe do garoto em depoimento diz que ele está traumatizado. Ora, não é para menos. Sofreu o que ele sofreu na frente dos colegas e ainda pegar 2 dias de suspensão como se ele fosse o culpado, né? Não, o professor estava lá, eu vou dar um corretivo. Por que você não chamou? Conversou com a criança, você não pode fazer isso, não faça isso, que isso não se repita. E principalmente que ele sabe que o garoto é um garoto autista, ele tem que ter uma atenção redobrada ainda mais para ele e entender que ele passa por um problema. Às vezes ele não pode compreender o comando que o professor deu, mas que ele chegasse, chamasse num canto, pedisse para as crianças saírem. Você está aqui, vamos conversar, vamos bater um papo. Mas não desse jeito. Ainda bem que estava sendo filmado, né? Senão até hoje essa criança estava com trauma. E ainda está, né? Mesmo sabendo que o professor foi despedido, colocado para fora, expulso da escola, mas essa criança, ela vai ficar com trauma por muito tempo. A gente vai já para o intervalo trazer essa história.